Engrandecido seja o teu nome continuamente neste lugar, meu Deus. Que a tua boa mão e misericórdia na vida desses profetas. Que sejas tu, Senhor amado, a nos conduzir, a nos guiar e a nos dirigir, Pai amado, no caminho que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça. Nós te louvamos e rendemos a Ti louvor e adoração nesta manhã, pela honra que nos é concedida, Senhor, mesmo não sendo merecedores de estarmos na Tua presença, de estarmos diante de Ti nesta manhã, reconhecendo que só Tu és o Senhor da terra e de tudo que há, que só Tu és o Senhor, o nosso Senhor, aquele que nos ama e que nos guarda, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor amado, pela tua misericórdia, porque sem ela já teríamos sido consumidos, ó Pai, há muito tempo. Nós te louvamos, ó Pai, porque o teu amor, ele transcende o nosso entendimento, porque o teu amor é tão intenso, tão grande, Senhor, que não pode ser medido e compreendido por nossa mente limitada. Nós te louvamos, ó Pai, por tão grande amor, ó Pai, que tens derramado sobre nossas vidas. Gratos ao Senhor por tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor esteja com todos. Abra sua Bíblia em Sofonias. Deixa aberto também alguns em primeiro e em segundo Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo 18, capítulo 20 e 21. Irmãos, Deus tem nesses últimos dias nos dado o privilégio de debruçar sobre a sua palavra e olhar para uma realidade das Escrituras. Eu confesso, há muito não ouvi. Pouco se ouve falar sobre os profetas que temos estudado aqui. Não são muito falados, não são muito mencionados. Mas descobrir a urgência, a atualidade e o peso das mensagens desses profetas para o nosso dia tem sido um alento muito grande para a nossa alma. Pelo menos eu tenho sido confrontado pela palavra de Deus nesses últimos dias de uma forma muito mais intensa. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração sobre esse texto de Sofonias, que já fazia um bom tempo que eu não tinha lido, que eu lia. Li algumas vezes, mas já fazia um bom tempo que eu não voltava nesse texto. E ao voltar aqui, confesso que a mensagem vem com um martelo, esmiuçando a rocha e trazendo um quebrantamento e uma compreensão muito plena do amor de Deus por nossas vidas, da misericórdia de Deus por nossas vidas, da justiça de Deus. Em um tempo em que justiça é uma palavra tão complicada de se descrever, de se conceituar, olhar a justiça de Deus por meio da sua palavra nos traz um alento e esperança. E é sobre isso que o texto de Sofonias traz. A revelação de um Deus que é justo e que é amoroso, que traz o juízo e também a esperança. A profecia de Sofonias, ela tem duas facetas: anunciar o juízo de Deus e ao mesmo tempo trazer esperança para todos que estão ali alcançados por essa mensagem. Em Sofonias, nós vemos o seu autor, que tem por significado no hebraico, o nome de Sofonias, o Senhor esconde, ou o Senhor escondeu, protege. Esse é o significado do nome de Sofonias no hebraico. O Senhor esconde, Deus protege. Foi escrito por volta do ano 630 a.C., aproximadamente. E o tema central, como Ana já mencionou, do livro de Sofonias, é o dia do Senhor.
essa expressão, o dia do Senhor, ela não é, o Sofonias não é o único que trata disso, que apresenta essa expressão, o dia do Senhor, na sua mensagem. Não foi o primeiro e também não foi o último. Outros profetas falaram sobre isso. Isaías tratou disso, Joel tratou disso. Jeremias também vai falar disso, do dia do Senhor. Mas Sofonias é aqui no Antigo Testamento aquele profeta que mais se atém a esse termo, a essa verdade, a esse tema. Ele se concentra totalmente, na verdade, no conceito de o dia do Senhor. Ele se aprofunda nesse tema e ele fica focado nesse tema, do começo ao fim. Toda a sua mensagem está direcionada e centrada no dia do Senhor. Toda a mensagem dele foca no dia do Senhor. E ele trata isso de uma forma muito intensa, muito intensa. Mas para a gente compreender melhor e entender melhor, vamos ler alguns textos aqui, e depois a gente vai ver o contexto histórico do qual ele está falando. Sofonias capítulo 1, acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra: Palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios. Exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam aos exércitos do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e jurando também por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Verso 14. O grande dia do Senhor está perto, se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Capítulo 2. Acompanhe comigo ainda os versos 1 a 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Capítulo 3 ainda, versos 8 e 9 e versos 16 a 20. Capítulo 3, verso 8 diz: Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Versos 16 a 20. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses, para os quais peso, foi uma afronta.
Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei certamente. Vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Notem que Sofonias começa o seu livro, a sua mensagem, dizendo, palavra do Senhor. E ele encerra no capítulo 3, versículo 20, dizendo, diz o Senhor. A autoridade que Sofonias arroga para si no anúncio da sua mensagem, ela poderia facilmente ser atribuída ao status social que ele possuía. No capítulo 1, logo no versículo 1, ele já se apresenta anunciando aqui, registrando aqui, a maior de todas as genealogias entre os profetas menores, entre os profetas. Nenhum profeta apresenta uma genealogia tão extensa como Sofonias. E ele apresenta a sua genealogia trazendo menção ao fato de que ele é da descendência real. Ele é descendente direto, tataraneto de Ezequias, o rei justo, que lá em 2 Reis, capítulo 18, promoveu uma reforma e trouxe o povo de volta à adoração. Ele é tataraneto de Ezequias. E está anunciando a sua profecia no contexto do reinado, no início do reinado de Josias, bisneto de Ezequias. Ele tem parentesco direto com a linhagem real, por isso tem acesso facilitado e constante ao palácio. Tem conhecimentos específicos que vão auxiliá-lo na condução da sua mensagem. Ele poderia facilmente arrogar para si esse status e essa posição de príncipe para poder anunciar a sua mensagem e ser ouvido por ela. Mas não. Ele reconhece que aquele a quem anuncia essa mensagem, aquele que manda anunciar essa mensagem, é maior do que qualquer outro título que alguém pudesse ter na face da terra. Ele reconhece que a mensagem é do Senhor e ele não tem para si o desejo de tomar essa glória, de tomar essa posição, e ele reconhece, se humilhando, ele reconhece que a mensagem e a palavra é do Senhor. E ele reforça isso durante todo o seu livro, dizendo que é o Senhor quem está dizendo, que é o Senhor quem está anunciando, e que é o Senhor quem irá realizar e colocar a efeito tudo que está dito ali. E ele termina dizendo, é o Senhor quem diz. Para reforçar a convicção de que tudo que ali está dito vai se cumprir, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. É o Senhor quem está. Eu convido você a ler comigo rapidamente, para a gente só entender um pouquinho do contexto no qual Sofonias dirige a sua mensagem. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, por favor. Lembremos que nós estamos tratando de um povo que tem com Deus, o Senhor, que diz mensagem, uma aliança, que envolve uma série de cuidados e de obediências que precisam ser levadas em consideração. E que ao longo da história, o povo de Israel ela vem sendo negligenciada por alguns, restaurada por outros, negligenciada por uns, restaurada por outros. E aqui, em 2 Reis, nós temos o relato de Josias, durante todo o seu ministério, de Ezequias, desculpa, durante todo o seu reinado, ele que foi o 14º rei de Jerusalém, Israel, do reino de Judá. E aqui no capítulo 18, nos versos 1 em diante, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou os estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Foi o Senhor com ele, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele entendeu que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso e que somente a ele deveria servir. E que somente a ele deveria prestar obediência e serviço. Por isso ele trouxe toda essa reforma, reconstruindo e destruindo tudo que o seu pai Acaz tinha construído e tinha feito durante o seu reinado. E ele traz o povo de volta à adoração, ele faz uma reforma na adoração, trazendo o povo de volta para a adoração a Deus. Veja a situação em que o povo estava. Até aquele momento, aquela serpente que Moisés havia levantado no deserto, aquele símbolo que tinha sido feito para um momento específico da vivência e da experiência do povo, eles ainda estavam ali utilizando aquilo como imagem de adoração. E Ezequias põe abaixo, destrói tudo, corrige, conserta e traz o povo de volta para a adoração. Ao final de sua vida, quando morre, seu filho Amon assume o reinado. Só que diferente de seu filho, no capítulo 21, seu filho Manassés assume o reinado. Só que Manassés ele já age de forma completamente oposta ao pai. E diferente do pai, Manassés, que tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, em 55 anos reinou em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, em Jerusalém, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os ares, passara seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e perseguiu, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor para o provocar. Manassés foi, segundo a história, um dos piores reis que Israel e que Judá já teve. Ele promoveu ações tão abomináveis aos olhos de Deus que a ira do Senhor foi se acendendo de tal maneira, e o próprio texto aqui que nós acabamos de ler, ele faz questão de deixar claro que tudo o que ele fez foi para provocar a ira do Senhor, para provocar o Senhor. E a ira do Senhor foi se acendendo durante todo o reinado de Manassés, 55 anos. O povo foi levado a práticas de abominação aos olhos do Senhor. Foi levado para bem longe de Deus. Foi levado a práticas de adoração, de idolatria, de sincretismo. Nós vemos os Sofonias tratar diretamente da questão do sincretismo pelo qual o povo estava vivendo naquele tempo. E quando morreu Manassés, seu filho assumiu, Amon. Só que Amon não fez diferente do que o pai.
Ele seguiu os mesmos passos de Manassés e continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Só que Amon ficou pouco tempo, apenas 2 anos no governo. Sofreu um golpe, foi assassinado. Só que aqueles que conspiraram contra ele também não puderam assumir porque o povo não permitiu. Exterminou eles também e aí deram o poder e colocaram como rei Josias, filho de Amon. Josias, com apenas 8 anos de idade, é consagrado rei de Judá, rei de Israel. E aqui, nesse momento, quando Josias inicia o seu reinado, apesar de apenas 8 anos de idade, é o contexto no qual Sofonias escreve a sua mensagem. Sofonias exerce o seu ministério profético durante o reinado de Josias. Josias, já diferente dos seus antecessores Amon e Manassés, ele vive de forma mais sossegada e mais tranquila, não se entregando totalmente à perversidade com a qual o povo havia sido ensinado e moldado durante tantos anos. E quando chega agora a palavra do Senhor a Sofonias, ele direciona essa palavra a todo o povo. Há uma discussão entre os estudiosos quanto ao fato dessa mensagem ter sido anunciada por Sofonias antes do exercício e da reforma que Josias vai implementar logo depois, ou depois. Muito provavelmente, o que a maioria acredita, e eu concordo dessa forma, ele anunciou sua mensagem momentos antes de Josias implementar a reforma que ele implementa nesse período. Josias, ele implementa uma reforma trazendo o povo à restauração da adoração, a exemplo de seu bisavô Ezequias. E ele faz isso no momento em que ele encontra, ao pedir ao servo para procurar o sumo sacerdote e fazer com que o sumo sacerdote restaurasse isso no templo, nos moldes que Moisés havia orientado o povo, eles encontram o livro da lei que estava perdido, que estava esquecido. E ao levar ao rei o livro da lei, eles contam, leem o livro, e ao ter contato com a palavra, Josias é quebrantado, rasga suas vestes em sinal de pranto, de reconhecimento, de humilhação, arrependimento, convoca todo o povo, anuncia para o povo as palavras do Senhor e faz toda aquela reforma que Ezequias tinha feito. Destrói os altares, quebra os ídolos, restaura o templo, quebra os vasos de adoração, destitui todos os profetas e os trabalhadores de adoração a Baal e a outros deuses que os seus antecessores haviam elegido no lugar dos servos de Deus, dos levitas. E ele reconstitui todo esse processo para trazer o povo de volta à santidade. Mas a mensagem de Sofonias, ela ocorre alguns anos antes, provavelmente uns 10 anos antes, quando Josias inicia o seu reinado. Porque Josias ele tem acesso à palavra no 18º ano de vida, 10 anos depois que o seu reinado inicia. Então, com 18 anos é que ele faz esse movimento todo para restaurar a adoração. E Sofonias, ele direciona a sua mensagem para trazer ao povo o alerta que nós já vemos mencionando, já vimos estudando nos outros profetas, e uma vez que Sofonias também é contemporâneo de outros 3 profetas, ele é contemporâneo de Naum, ele é contemporâneo de Abacuque, e ele é contemporâneo também de Jeremias. Jeremias inicia seu ministério um pouco perto do final do ministério de Sofonias. Então eles estão ali muito próximos, são contemporâneos, se conhecem e exercem um ministério semelhante, com a mesma finalidade. O fato de Sofonias e Jeremias serem contemporâneos, ele é comprovado pelo fato de Sofonias ele condenar e atacar a práticas pecaminosas que são semelhantes às mesmas. Por exemplo, que Jeremias
passa seu ministério alertando o povo e confrontando diante do povo até o momento em que o juízo de Deus chega sobre eles. Então, Sofonias, ele direciona a sua mensagem com o intuito de trazer ao povo o alerta de que o juízo de Deus virá sobre o povo. O alerta de que Deus vai agir para a correção do povo que o abandonara, do povo que virara as costas para ele e que estava ali agora, vivendo uma vida dissoluta, completamente distante do Senhor, completamente neutra em relação à realidade de que Deus, ele é Deus de justiça, é Deus de poder, é Deus de já. Entenda, irmãos? A situação do povo, como nós já chamamos a atenção algumas vezes, a situação do povo era calamitosa. O povo estava numa condição de engano muito intensa. E ele apresenta a sua mensagem para trazer à memória do povo de que Deus é soberano e de que ele estava vendo tudo, e que o juízo de Deus viria. E que para isso eles deveriam se converter e voltar. A mensagem dele era direcionada a começou logo depois de restaurar a adoração diante do povo. E ele começa afirmando sobre a soberania de Deus, dizendo que a palavra é do Senhor e que é Ele quem vai agir e quem vai realizar. E ele inicia anunciando o juízo de Deus para todas as nações, o juízo que virá para todo o povo. E ele menciona: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Ele anuncia e direciona a mensagem anunciando e dizendo: Deus não é só Deus de judeus. Deus não é só o Deus de Israel. Deus, ele é soberano e ele é Deus sobre a terra e tudo o que há sobre a terra. Ele é o Senhor. Não há. Até aquele momento, novamente, estava com o coração repleto de orgulho e de autoconsciência, cheio de orgulho e de autossuficiência, no caso, tratando Deus como se Deus fosse deles. Deus é Deus e é nosso Deus e como nós age como a gente quer. O sincretismo que havia tomado conta do coração daquele povo, fazer com que esse povo adorasse as estrelas, os astros, adorasse os planetas, adorasse Baal, adorasse Malcom, adorasse outros deuses e ao mesmo tempo também orasse ao Senhor e buscasse o Senhor em oração. Imagina aí a situação. Ora ao Senhor, culto ao Senhor, e da mesma maneira apresenta o culto a Baal, da mesma maneira adora e se prostra diante dos astros, dos planetas e das estrelas, da mesma forma como buscava o Senhor, também buscava outros deuses. Não havia exclusividade, não havia santidade, porque santidade implica exclusividade, pertencimento. E eles adoravam a outros deuses. E o Senhor faz questão de reforçar para eles: eu sou o Senhor. Eu não sou o Senhor só de Judá. Eu não sou o Senhor só de Israel. Eu sou o Senhor de toda a terra. E toda a terra vai ser julgada. Toda a terra vai sofrer o juízo e as consequências do juízo de Deus. A ira de Deus virá sobre todo o povo. E na sequência, ele continua direcionando agora a mensagem de juízo ao povo dele, a Judá, ao povo de Jerusalém. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam aos exércitos do céu, e que se inclinam jurando por me malcando. Veja, o juízo de Deus virá sobre toda a terra, sobre todo o povo. Mas como eu disse,
Sofonias faz questão de deixar claro que o juízo de Deus, o dia do Senhor, o dia em que Deus irá agir para corrigir e consertar tudo que estava destruído e errado, ele tem duas facetas. São duas facetas. A mensagem de Sofonias, ele tem duas facetas. Duas facetas que atuam de modo simultâneo e que afetam a todos ali naquele momento. É uma mensagem de juízo que tem duas facetas. Uma faceta é o juízo de Deus, a condenação e o derramar da ira de Deus sobre o pecado e todo aquele que abraça o pecado como seu. E a outra faceta é as bênçãos de Deus na restauração e na ministração da esperança para aqueles que se convertem, se arrependem e mudam o comportamento. E ele apresenta isso quando ele afirma o dia do Senhor. Ele apresenta, falando sobre o dia do Senhor, dessa maneira, atuando de forma a agir para a restauração do povo. No capítulo 3, versos 8 e 9, ele deixa claro o seu propósito. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação. E todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Juízo. Verso 9. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com bênção. O juízo virá para trazer conserto, o juízo virá para trazer purificação, o juízo virá para trazer restauração para toda a terra, todas as nações e Judá. E aqui o Sofonias ele trata especificamente das nações vizinhas ali de Judá e de Israel, que estavam ali à sua volta, os filisteus, a Etiópia, aquele pessoal em volta ali das margens do Rio Jordão, que estavam ali durante toda a sua caminhada, trazendo problema, trazendo descaso, trazendo perseguição, luta e dificuldade para o povo de Deus. O juízo e a ira de Deus se acendeu sobre eles, inclusive Nínive e outras terras em volta dele. Então, a mensagem de Sofonias é uma mensagem direcionada a alertar o povo para o dia do Senhor, o dia em que o Senhor irá ministrar o seu conserto, o seu juízo, e enfim trará restauração. Mas a restauração de Deus virá sobre aqueles que se arrependerem, que mudarem de atitude e que voltarem-se para o Senhor como seu único e exclusivo, suficiente Senhor. Deus abomina qualquer tipo de sincretismo. Deus abomina qualquer tipo de miscigenação, qualquer tipo de atitude que faça com que a pessoa direcione-se a Deus e ao mesmo tempo adore a outro ser como sendo Deus. Adore a outra coisa como sendo Deus também, porque não há outro Deus, apenas o Senhor. E o texto bíblico, a palavra de Deus, ela é clara, enfática e incisiva ao afirmar isso de Gênesis a Apocalipse. Não há outro além de mim, eu sou o Senhor, não há outro além de mim. E quando alguém passa a direcionar a adoração, que deve ser direcionada única e exclusivamente a Ele, que é o Senhor, que criou os céus e terra e tudo o que há, a qualquer outra coisa, isso traz a Deus uma ira tremenda. Isso acende a ira de Deus de uma forma muito intensa, porque isso representa abandono, isso representa traição, isso representa adultério espiritual. E Deus abomina isso de uma forma tamanha que ao longo de todo o reinado ali, os reis que subiram a Judá, essa ira foi sendo alimentada e alcançou o seu ápice em Amon, filho de Manassés, que ao invés de consertar o que havia sido destruído pelo filho de seu pai, ele simplesmente reforçou. Quando reforçou a ira de Deus, se acendeu de uma forma que foi decretado: vou destruir,
vou implementar juízo, vou trazer juízo sobre o povo. Mas da mesma maneira como Deus é justo, na mesma medida que Deus é justo para agir e corrigir, Ele também é amoroso e misericordioso para restaurar e trazer vida. E quando Josias se converte diante da palavra, se arrepende verdadeira e genuinamente, e traz para diante do Senhor o seu coração e o povo para um compromisso de arrependimento, Deus direciona a palavra para ele, dizendo que ele vai viver e vai morrer em paz. De que ele não vai passar por esse juízo da parte de Deus, que ele não vai ver isso acontecer. De que ele irá agir com misericórdia para com aqueles que fizerem com que o seu coração se volte para o Senhor da mesma forma, genuinamente. Mas deixa claro que ele não volta atrás em relação ao juízo que está determinado como conserto daquilo que foi feito de errado. O juízo virá, e as duas facetas desse juízo vai sendo apresentado. Então, no capítulo 1, verso 2 e 3, ele apresenta o juízo de Deus sobre toda a humanidade, de um modo estendido, em geral. Toda a humanidade se curvará diante do Senhor e verá a glória do Senhor agindo com justiça, agindo com furor para acabar e exterminar com todo o pecado. E no verso 4 a 6 ele apresenta esse mesmo juízo de forma particular ao seu povo, aqueles que ele escolheu para ser seu referencial para toda a nação, para todas as nações. E ele direciona esse juízo a Jerusalém, principalmente, cidade escolhida por Deus para ser local de habitação e perpétuo local de atuação do seu nome, que havia sido profanada, que havia sido destruída. Nos versos 7 e 14, no capítulo 1, que esse dia está próximo, e que em virtude dos pecados do povo da aliança Israel, e que também dos erros da humanidade em geral, esse dia está muito próximo. O verso 14, ele enfatiza isso de uma forma mais enfática ainda, quando ele diz: o grande dia do Senhor está perto, se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Esse juízo está muito perto. E esse juízo, como eu disse, ele atua de duas formas, de duas facetas. Ele estava ali sendo direcionado por Sofonias para anunciar ao povo que o juízo de Deus sobre a nação viria, sobre os povos ao seu redor, e ele menciona quais povos viria, mas ele traz também uma conotação escatológica para a sua mensagem, afirmando que esse juízo no dia do Senhor também virá futuramente. Essa mensagem ela é momentânea, imediata e também escatológica. Ela se cumpriu em Babilônia, quando Babilônia tomou Judá e destruiu, pôs a cara, como nós já estudamos no livro de Jeremias. Essa profecia, esse anúncio se cumpriu ali na ação de Nabucodonosor e na Babilônia ao tomar Israel, Judá e exterminar tudo e pôr de longe a situação em que está aqui sendo anunciada. Mas ela também tem a sua conotação escatológica quando apresenta a volta do Senhor para trazer justiça e juízo sobre toda a terra. E como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, ele também trará juízo sobre todo o povo. Ele também trará juízo sobre todas as pessoas da terra. Todos estarão diante de Deus no trono branco, diante do trono do Senhor, e prestarão conta de suas vidas, de tudo o que fizeram aqui. Naquele dia, os mortos serão devolvidos e apresentados diante de Deus. Os vivos e os mortos estarão diante de Deus para prestar conta. O mar, o inferno, todos estarão diante de Deus para prestar contas e serem julgados e receberem o juízo da parte de Deus. O juízo
no dia do Senhor, a faceta que traz a questão da condenação do pecado, atuava de modo imediato para o povo de Judá, com a destruição do povo, com a iminente correção e justiça de Deus agindo sobre o povo que estava brincando com o Senhor e com a santidade do povo. E também traz o alerta para o dia vindouro do Senhor, que em breve congregará diante de si toda a terra, todos, para prestarem conta diante dele. Mas o dia do Senhor também traz a faceta das bênçãos de Deus. Ele também se atenta ao fato de que o juízo, ele traz uma face de justiça e de correção e outra face de bênção e de esperança para aqueles que se convertem. Então, estas bênçãos presentes no juízo de Deus, presentes na ação de Deus no seu grande dia, ela surge não de nenhuma experiência, ação ou mover externo, nenhuma atitude que seja feita por parte do homem em qualquer época da história pode promover a ação de bênção da parte de Deus no dia do Senhor. Essa bênção é decidida por Deus e somente por Deus como resultado direto do seu caráter, como resultado direto da sua aliança, do cumprimento e da sua fidelidade à aliança que ele estabeleceu lá atrás com Abraão. Da aliança que ele estabeleceu e ao longo de toda a história vem cumprindo fielmente, em detrimento de todas as vezes em que nós, seu povo, nós, a humanidade, recusamos, rejeitamos ou negligenciamos essa aliança e os preceitos dessa aliança. A fidelidade de Deus é a garantia de que a justiça de Deus, impetrada no dia do juízo, trará sobre aqueles que se arrependeram, sobre aqueles que voltaram o seu coração para Deus, esperança de vida, restauração e transformação eternas. O dia do Senhor está próximo. Ele oferece essa esperança no capítulo 3, verso 11 até o verso 20. Ele vai tratar dessa esperança. Ele diz: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Tu nunca mais te ensoberbecerá no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozije-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O Senhor trará juízo, e com esse juízo, no grande dia, trará bênção, trará salvação, trará restauração.
Ambos os aspectos estão relacionados e partilham os dois planos temporais, presente e o futuro. O imediato, quando Judá e as nações ali em volta receberão a punição pelo que fizeram, a punição que lhes é cabida, conforme a palavra do Senhor determinara, e escatológico, quando tanto Judá e as nações enfrentarão o juízo de Deus e também as bênçãos de Deus. O juízo e as bênçãos caminham juntos. Aqueles que serão abençoados são os remanescentes, que ele menciona aqui no capítulo 3. Aqueles que se voltaram ao Senhor, que se converteram, aqueles que humildemente confiam no Senhor e no seu nome, aqueles que a esperança está no Senhor, que a confiança está unicamente na capacidade e não nas suas forças, porque o orgulho subiu ao coração daquele povo de tal forma que eles confiavam em si próprios, de tal maneira que o seu coração estava totalmente indiferente para com o Senhor. Indiferente para com o Senhor. E ele chama a atenção para essa indiferença. Ele chama essa atenção do povo para a indiferença. Quando ele diz no verso 12, no capítulo 1, e há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. A indiferença havia tomado conta do coração daquele povo. O seu coração estava completamente endurecido e distante do Senhor. A indiferença e olhar para Deus como algo distante, como um ser que não interfere, que não se afeta e que não age naquilo que criou, faz com que o povo caminhe cada vez mais para distante do Senhor. Faz com que o povo fique cada vez mais distante, o coração cada vez mais frio, o coração cada vez mais endurecido e distante do Senhor. E acaba que esse povo, quando estiver diante do Senhor, no grande dia do Senhor, receberá a sentença de condenação. Deus nos ajude, irmãos, na pessoa do Espírito Santo, para que eu e você possamos manter o nosso coração sempre alerta diante do Senhor. Sempre reconhecendo que Ele é Deus presente, atuante. Deus que diz, que faz e que fala. Deus que fala e faz. Deus que age continuamente. Deus que conduz. E Deus que está presente a todo tempo. Que Deus nos livre desta indiferença, desta apatia. A apatia não pode fazer parte do dia a dia de ninguém nessa terra. A apatia é contra o que lutamos. Nosso coração precisa arder na presença do Senhor. Nosso coração precisa arder de alegria pela presença do Senhor. Nosso coração precisa ter reação diante do Senhor. Não podemos agir de forma apática, de forma indiferente. Deus é Deus presente. Deus é Deus que age. Deus é Deus que faz. Ele fez, Ele faz e continua fazendo. E continuará fazendo. E no dia do Senhor, que está muito perto, aí eu tomo as palavras de Sofonias, está muito perto, o dia do Senhor, no seu viés escatológico, muito em breve. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Apocalipse capítulo 20. Acompanhe comigo a leitura do que está dito aqui em Apocalipse capítulo 20, por favor. Todos encontraram? Versículo 11 em diante, diz assim:
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Deus limpará de todos aqueles que se achegarem diante de Deus com o coração pulsando de gratidão e de alegria, de reconhecimento, de regozijo de que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus presente e atuante, de que Ele é Deus que age e que conduz. Ele é o Senhor. Mas aqueles que deixarem a apatia dominar, aqueles que deixarem a indiferença controlar, infelizmente sofrerão o dano da segunda morte. E quando Paulo diz, lá em Corinto, que nós, seu povo, povo de Deus, escolhidos por Deus e chamados para o seu exército, temos como missão a ação de sair por toda a terra, espalhando por todos os lugares a fragrância do conhecimento de Cristo. Ele deixa claro que a intenção é que todos se arrependam, se convertam, sejam transformados e passem a integrar esse mesmo exército, para nesse dia poder vislumbrar, adentrar e habitar a cidade celestial. Mas haverá aqueles que fecharão o coração para essa fragrância, que não abrirão suas mentes para o conhecimento de Cristo e receberão a condenação, o dano da segunda morte. Que Deus nos ajude, porque é só por Ele, não é por nós. Não é por nossas ações que conseguimos, é por Ele. É pela ação dele. Ação essa que ele realiza todo dia, ao lhe conceder o fôlego de vida, ao lhe conceder mais uma oportunidade de se dirigir a Ele, de se relacionar com Ele e de caminhar com Ele, reconhecendo que Ele é Deus presente, de que Ele está aberto para ouvir você. Tomemos nesta manhã como referência o que aconteceu naquele povo. O que aconteceu lá atrás na história, traga sobre nós um temor e um tremor para que possamos agir hoje da maneira como Deus deseja que a gente haja. De forma correta, possamos reconhecer que Ele é o Senhor. Porque o que fora dito e registrado aqui pelo profeta Sofonias não foi palavra dele, não foi coisas da cabeça dele, do intelecto dele. Ele mesmo fez. É a palavra do Senhor e é o Senhor quem diz. Ninguém mais diz. Não é outro, senão o Senhor. E nós que temos hoje o pano de fundo da história,
num espaço de tempo, num espaço temporal bem maior, nós vimos o cumprimento. Nós temos relatos e registros que comprovam o cumprimento exato de tudo o que foi dito por boca desses profetas. Nós vimos o cumprimento daquilo que eles alertavam o povo. Nós vimos o dia do Senhor sendo aplicado sobre Judá e sobre as nações que estavam ao seu redor, da maneira como o profeta anunciou. O dia do Senhor na esfera imediata foi aplicado e foi concretizado na vida daquele povo. E todos aqueles que fecharam os olhos, que fecharam os ouvidos para aquilo que estava sendo dito, sofreram o dano. Sofreram a condenação. Não brinquemos, mas levemos em consideração já que este mesmo Deus que falou por boca de Sofonias é o mesmo Deus que fala comigo e com você nesta manhã. É o mesmo Deus que continua nos dando fôlego de vida, nos dando condição de caminhar a cada dia, nos dando condição de viver em cada momento. Que as verdades da palavra de Deus produzam em seu coração a reforma que precisar ser feita, para que nós possamos restaurar a adoração em nosso coração ao Senhor. Que assim como foi com Ezequias e assim como foi com Josias, que diante da palavra foram constrangidos e transformados, que a palavra de Deus produza em meu coração e em seu coração a transformação que ela pretende, para que eu e você possamos caminhar dia após dia, manifestando a nossa gratidão, reconhecendo que Ele é Senhor, de que Ele está sobre nós, para em breve nos arrebatar, para em breve juntos estarmos celebrando a Ele na celestial Jerusalém, na cidade santa preparada para o seu povo, cidade na qual a palavra de Deus deixa clara em Apocalipse 21. Conosco, Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, e nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá medo, não haverá receio, não haverá tristeza, só a alegria da presença de Deus continuamente, dia após dia. Eleve o seu coração diante do Senhor, que este momento que vivemos hoje, que as incertezas desta pandemia não arrebatem o seu coração, não tirem você da convicção de que Deus é um Deus presente, de que Deus é um Deus que age hoje, da mesma maneira que agiu ontem e continuará agindo amanhã. E que nada que a gente vivencie nessa terra se compara à glória que está reservada para nós na eternidade com o Senhor. Que Deus nos ajude nesta manhã. Fique de pé, por favor. A palavra de Deus é a única autoridade que existe para trazer alento, para trazer conforto, para trazer esperança, para promover vida, cura e libertação. Debruce o seu coração diante da palavra de Deus. Valorize o privilégio que você tem aqui. São poucos os que podem dizer que tem a palavra de Deus acessível. Em pleno século XXI, são poucos os que têm a palavra de Deus acessível. Você tem, você pode. Valorize. Valorize. No meio de valorizar isso, é você estudá-la, é você se alimentar dela, é você ensiná-la, praticando. Esta é a missão que nos foi confiada, enquanto povo de Deus, enquanto aqueles que foram restaurados pelo Senhor, para estarem lá naquele grande dia, recebendo o galardão e o privilégio de estar habitando a cidade celestial. Mas enquanto aqui estivermos, recebemos incumbência, uma missão, que é de ir por todo o mundo, anunciando
esta palavra de Deus, ensinando aos discípulos esta palavra de Deus, vivendo esta palavra, pregando esta palavra, ensinando esta palavra. Deixe que a palavra de Deus produza a reforma que for necessária. Não permita que o seu coração seja enganoso. Não permita que o seu coração se encante com as coisas deste mundo, com as coisas deste tempo. Volte o seu coração à palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente. É a palavra de Deus. É Deus quem diz. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Como Ele mesmo deixa claro em sua palavra, Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. O que Ele diz, Ele cumpre. E em breve, muito em breve, Ele cumprirá o que nós vemos aqui em Apocalipse. Estaremos todos diante dEle. Todos. Daremos conta das nossas obras aqui na terra. E aqueles que cumpriram a missão, aqueles que viveram em confiança no nome do Senhor, que confiarem no Senhor e viverem em obediência aos seus princípios e à sua palavra, receberão a grata alegria de estarem com Ele na eternidade, habitando dia após dia na presença do Senhor. E como os anjos cantam hoje, poderemos cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por teu amor que é incomensurável, Senhor. Obrigado, Pai, por tua misericórdia que nesta manhã se renova, que nesta manhã é derramada abundantemente sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua presença nesta manhã. Nós nesta manhã, Senhor, pedimos a Ti, olha para cada um de nós nesta manhã, Senhor. Vê se em nós algum caminho mau e ajuda-nos, ó Senhor. Corrige-nos, acerta-nos, ó Pai. Aceita-nos, Senhor, ó Pai, para que possamos viver conforme a Tua vontade. Olha para o coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão conectados pela internet conosco, Senhor. Que alcance a Tua mensagem no coração de cada um, Senhor. Que a Tua palavra cumpra o propósito dela, Senhor. Porque é o Senhor quem diz. Pai, no nome de Jesus, nós que somos gratos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.